ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 84. Salmo 84. Vamos olhar para a palavra de Deus, irmãos. Meu abraço e carinho agora aos pastores dirigentes da nossa regional que estão aqui presentes. A sua maioria está faltando o pastor Elias, só de Diadema, que ele já tinha alguma coisa programada com a igreja. Abraço ao pastor Emerson, presidente da Missão Desafio, que me traz a surpresa, a alegria de recebê-lo para o culto aqui. Pastor da nossa igreja em Várzea Paulista, no interior aqui de São Paulo, presidente da Missão Desafio. Hoje nós temos o culto de envio de um casal de missionários para um trabalho cultural aqui no Brasil, em uma congregação nossa no interior do Piauí. E o pastor Emerson veio prestigiar. E eu vou pedir que assim que eu terminar a leitura, o pastor Emerson suba aqui, dá sua saudação, cumprimenta a igreja e depois ora por mim e pelo tempo de pregação da palavra de Deus. Pode ser? Salmo 84. Eu vou fazer a leitura hoje na NVI, Nova Versão Internacional. O texto se adequa bem, é muito mais claro do que as outras traduções para aquilo que está no meu coração para falar com vocês. Versículos 4 a 7. Esses 4 versículos, 4 a 7 do Salmo 84. Diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. É esse o texto bíblico. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Pastor Emerson, vem aqui trazer essa palavra de saudação a nós e ore por mim, por favor. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Uma alegria imensa estar nessa casa de oração, família Mandaqui, Bragantina, rever pastor Joel, Leonor, todos os irmãos, me traz muita alegria nessa manhã. Quero deixar um versículo que está em Salmos 84, foi justamente o versículo que estava em meu coração, que no versículo de número 3, que diz: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Nós ouvimos o pastor Geraldo falar que nós não viemos aqui para assistir um culto, mas para prestarmos um culto, e assim nós estamos fazendo. Alegria imensa em meu coração por participar desse culto e daqui a pouco orar junto com os irmãos pela família do missionário Samuel, que será enviado ao campo missionário cultural. Para a Missão Desafio é uma alegria, é uma honra ver um processo sendo consolidado. Eles passaram pelo Alfa durante 6 meses em treinamento. Depois o segundo
processo é buscar os mantenedores. Eles buscaram esses mantenedores, fizeram alianças e agora chegou o momento de serem enviados ao campo missionário. E para a Missão Desafio isso é prazeroso, é honroso, e eu quero glorificar a Deus nessa manhã pela vida dessa família e dessa preciosa igreja que tem apoiado, que tem contribuído, investido na obra missionária. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome pelo privilégio, Senhor, de poder servir o Senhor com alegria. A Tua palavra nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com alegria que nós estamos aqui nesta manhã para ouvir, ó Deus, a Sua palavra, a Sua voz. E nessa manhã, mais uma vez, nós iremos ouvir a Sua palavra na instrumentalidade do Teu servo, pastor Joel Estevanato. Espírito de Deus, que conhece os nossos corações, usa Teu Filho como canal para abençoar as nossas vidas, que a palavra que será pregada traga em nós cura, traga em nós encorajamento, traga em nós, ó Pai, nesta manhã, fortalecimento. É o que pedimos, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Gratidão, pastor. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Nós estamos começando nesse domingo a penúltima semana do ano. A igreja continua caminhando. Quero já de antemão falar aos irmãos que vão viajar: tomem cuidado não só com estrada, com os perigos físicos, materiais, mas tomem cuidado com os perigos espirituais. Comprovadamente, o mês de janeiro, começo de fevereiro, é o mês que mais membros saem das igrejas. Interessante isso. É a época que, digo na minha experiência, e de outros pastores com quem converso, que pessoas chegam em janeiro, fevereiro: pastor, tive direção de Deus para sair da igreja, para mudar, para ir embora. Em algumas situações pode ser até mesmo uma direção de Deus, mas em grande parte são pessoas que nessa época se distraem. A Bíblia recomenda, e Jesus diz, que nós temos que viver em constante vigilância, em todo tempo termos vigilância, sobriedade, tranquilidade. Nessa época a gente pensa muito em peru e frango, a gente pensa muito em festa, não está errado, mas fazer isso com sobriedade, com calma, olhar para a glutonaria e dizer: você não vai me pegar, olhar para aquele sentimento de folga e dizer assim: Provérbios 6 fala para tomar cuidado com a preguiça. Muita gente vai relaxando, e nessa de relaxar, relaxa espiritualmente também. Diminui a intensidade de culto, de oração, de Bíblia, diminui o jejum, diminui a vigilância e começa a ficar um pouco assim desanimado. Tomem cuidado, tá certo, irmãos? É natural eu dizer: tomem cuidado com a estrada, tomem cuidado com o avião, mas tomem cuidado com a praia, tomem cuidado com seus olhos, tomem cuidado com o seu coração, tomem cuidado com a falta de vigilância, com a falta de sobriedade, tomem cuidado com tudo isso. Tome cuidado com o corpo, mas tome cuidado com a alma, com o espírito. Vigie, tá certo? Aqueles que já foram, não deu tempo de eu falar para eles, aqueles que já estão... Mas quem está aqui, eu falo com vocês. Temos tido um bom hábito, a igreja, na sua grande maioria, tem se acostumado a se organizar para viajar, quando possível, depois da campanha do clamor, para que a gente tenha um tempo de consagração a Deus, do dia 2 a 13 de janeiro, que já está chegando, 2 semanas, já está chegando, e nós vamos ficar durante 12 noites cultuando a Deus. Enfatizo aos irmãos a importância de terem um tempo de jejum nesse período, de terem tempos de oração, de buscarem o Senhor, de uma maneira mais intensa do que o normal, nesses 12 dias, fazendo um marco na sua vida, de consagração a Deus, para um ano abençoado, um ano consagrado, um ano dirigido pelo Espírito do Senhor. Então, incentive e encorajo todos os irmãos a seguirem por esse caminho. Eu li um texto daqueles que eu tenho uma admiração maior,
Toda a Bíblia é inspirada, diz o apóstolo Pedro, e toda ela é útil. Mas todo mundo tem aqueles textos que falam mais forte no seu interior, que marcaram alguma época da sua vida, que tocaram em você. Eu tenho as minhas anotações de pregações e esse texto aqui talvez é o que eu mais preguei em toda a minha vida. Quando eu vou olhar onde eu já preguei, quantas vezes já preguei nesse texto do Salmo 84, eu me surpreendo pela quantidade, pela intensidade. E isso demonstra um prazer que eu tenho. Eu saio para pregar por aí e normalmente esse é um texto que está na minha mente e eu prego nas igrejas que eu vou. Já preguei aqui umas 2 ou 3 vezes nesse texto durante o tempo de pastoreio local. Porque esse texto, ele traz para mim um grande desafio. Ele traz para mim um desafio de eu não ser uma pessoa normal, de eu ser diferente. Eu acredito que quem olha com seriedade para esse texto e o entende, toma para si esse desafio. E pensa, eu preciso sair da média. Eu preciso sair da média. Certa vez eu estava estudando sobre essa palavra média e vi uma origem dela do latim, que é medium, que significa estar em conformidade com o que é padrão. Mas dessa mesma palavra do latim medium, vem outro termo que significa mediocridade. E o padrão, irmãos, está no medíocre. O padrão do mundo está no medíocre. E não é para nós nos assustarmos com isso, porque a Bíblia diz que o mundo, o sistema do mundo, jaz nas mãos de Satanás. Está adormecido nas mãos de Satanás. E nós não podemos esperar que aquilo que Satanás manuseia seja alguma coisa excelente. Não podemos esperar que o príncipe das trevas traga luz sobre aquilo onde ele coloca a sua mão. E o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo chega a dizer, não sejam conforme o mundo. Não vos conformeis com esse sistema, não sejam igual. Jesus disse, vocês não são do mundo. Pelo contrário, o mundo até odeia vocês porque vocês são diferentes. Nisso nós temos de Paulo, de Jesus, nós temos um chamado para sair da média, para estarmos acima da média. E esse texto indica pessoas que vivem acima da média, pessoas que não são comuns, pessoas que saem do trivial, que se tornam pessoas especiais. A temática dessa semana é essa, pessoas que são frutíferas no ano de frutificação, que nós falamos o ano inteiro sobre frutificação. Eu escolhi esse texto e coloquei nessa penúltima semana para afirmar para vocês que as pessoas que são frutíferas, elas se tornam pessoas especiais. Elas se tornam pessoas que saem da média, de um mundo seco, de um mundo árido, de um mundo vazio, de um mundo que Salomão diz que é composto de vaidade e de aflição de espírito, que tudo que as pessoas fazem aqui neste mundo é como correr atrás do vento. Não tem um sentido profundo, as coisas acontecem hoje, voltam a acontecer amanhã e acontecem depois. A casa que você mora, alguém já morou, a rua que você passa, alguém já passou e já não vive mais aqui. As coisas que você faz, alguém já fez um dia no passado e não existe mais aquela pessoa. Então a vida é assim, daqui a pouco você já foi também. E se você morrer novinho, vai ter alguém que vai casar com a tua mulher. A vida é assim. É muita mesmice, é muita mediocridade. Mas essa mensagem não é uma mensagem que coloca você para baixo, é uma mensagem de uma possibilidade e um desafio para você sair da média, para você se transformar numa pessoa especial, para você ser uma pessoa relevante, significativa, uma pessoa que os outros sentem falta, e quando você morrer, pelo menos a tua mulher chore. Alguém sinta falta. A Bíblia diz que o justo, até quando ele parte, a memória dele continua falando na terra. São pessoas que são especiais, e esse texto me indica esse tipo de pessoa que não se molda ao mundo, esse tipo de pessoa que sabe que ela não é desse mundo, que ela lida bem com a situação do mundo, não a aceitá-la, porque ela é diferente do padrão do mundo, ela não carrega nenhum trauma por isso, ela sabe que Satanás o detesta e procura destruí-la, porque Satanás sabe que é uma pessoa que causa prejuízo para ela, mas que essa pessoa também saiba que ela é uma pessoa apreciada por Deus, porque Deus a admira por ela não ser deste mundo e por ela sair da média, por ela ser uma pessoa superior à mediocridade que o pecado trouxe ao mundo. O pecado trouxe essa mediocridade. Quando Adão e Eva foram criados, eles não foram criados numa média,
Eles foram criados numa superioridade. A Bíblia diz que eles foram formados à imagem e semelhança de Deus. Saiu da média do que existe hoje. Pessoas à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos criou por cima. Deus nos colocou num patamar elevado. Mas veio o pecado que fez a queda, que fez cair. E as pessoas foram para a mediocridade. Mas veio Jesus para nos tirar da mediocridade e nos levantar novamente para que sejamos parecidos com Ele, a semelhança dEle. Voltarmos à semelhança de Deus e sairmos da média. E esse texto é um texto desafiador para essas pessoas que entendem que não devem ser medíocres, que não podem ser medíocres, até podem, mas não deveriam poder, que deveriam ter um desafio na vida: eu vou ser melhor, não por uma presunção, não por uma ostentação, não para uma comparação com os outros, não é ser melhor do que alguém, é ser melhor do que a média, é ser melhor do que o normal, é ser um jovem que não seja um jovem de cabecinha vazia desse mundo, que só pensa em curtição, mas é um jovem que projete a vida, que pense no futuro, que construa o seu futuro, de ser um adolescente que não vive na mediocridade pensando só em fazer tatuagem, ou uma mocinha qualquer que vive só pensando em piercing, que vive só pensando, não estou combinando essas coisas, cada um administra isso, mas estou dizendo que só vivem pensando nessas coisas e não tem um projeto de vida, não tem um objetivo, não tem um alvo. É sair da média. Esse é um texto desafiador para isso, para indicar que tem uma estrada, Ricardo, uma estrada melhor, uma estrada maior, uma estrada que Deus preparou, e que a gente precisa colocar o desafio: eu vou pegar essa estrada e vou andar por ela. Pessoas que saem da mediocridade. E eu olho para esse texto e me inspiro a falar sobre essas pessoas que não são modeladas pelo padrão desse mundo, que não vivem segundo o curso da natureza terrena, o padrão de vida ditado pelas paixões carnais, pessoas que vivem pelo que sentem, pelo que querem, pelo que desejam, sem fazer conta, sem avaliar, sem pensar. Eu desejo, eu tenho vontade, minha carne pede, mas isso é bom, isso vai me dar um futuro, isso vai me ajudar, ou isso vai me destruir, isso vai fazer bem para a sociedade ou vai fazer mal? Vai fazer mal para o meu relacionamento com Deus ou vai melhorar meu relacionamento com Deus? Isso tudo são características de pessoas que são diferenciadas, de pessoas que não olham aqui agora e dizem: isso é bom, eu como esse pudim inteiro, mas pensam na balança depois. Eu não vou comer o pudim inteiro não, comer só um pedacinho, tem uma balança me esperando ali, eu preciso cuidar de mim. Que pensam um pouco mais na vida e não só no presente. Eu tenho vontade, eu faço, não, mas a minha vontade vai ser boa, vai ser produtiva, ou ela vai causar um efeito ruim a médio ou longo prazo? São pessoas que saem da média. As pessoas na média são impulsionadas por paixões, pela carne, pelos impulsos naturais, pelo que dá na cabeça, pelo temperamento que tem, pela forma que tem. Enfim, são pessoas que vivem assim, sem pensar. Me ajuda aí e fala para o seu irmão: Deus te chamou para ser inteligente, irmão. Para pensar, não tenha cérebro de barata não. Pense. Pense. Não seja uma pessoa que tem a cabeça só para pôr chapéu. Hoje eu não uso muito chapéu, boné. Ou para ficar careca, que nem o pastor Vanderlei, o homem da inversão de valores. Ele é o nosso tema do ano que vem. Não inverta valores. Tem que ficar nos valores certos. Esse é o nosso tema do ano que vem, tá certo? Ele e mais alguns que estão aí, viu? Mais alguns. Então, nossa cabeça ela existe para raciocinar, para pensar. Ela é um leme, ela é um norte para a nossa vida, temos que usá-la. Pessoas especiais são assim, elas usam, elas pensam, elas não fazem só o que dá na cabeça, o impulso que tem, a vontade que tem, o que a carne fala, o que o coração manda. Essa frase é até muito banal, ridícula, que é dita por aí: faz o que manda o teu coração. Antibíblica, porque a Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Quem o conhecerá? Mas tem muitos pais cristãos medíocres que falam para os seus filhos: faz o que manda o teu coração. Que coisa mais medíocre. Não, pessoas especiais não são assim. E as pessoas frutíferas, elas se tornam especiais. Elas são pessoas especiais. Por que que eu olho para esse texto e vejo tudo isso?
Aqui são os responsáveis pela música do templo que estão compondo esse salmo. E eles estão compondo o salmo debaixo de uma tela mental, de uma perspectiva que eles têm, de algo que eles visualizam constantemente acontecer, e que eu posso aqui projetar na minha mente também a situação de uma multidão vindo de terras áridas e desérticas para o templo do Senhor em Jerusalém apenas para adorar. É essa visão que está na mente desses coralistas que compõem o coro de louvor na casa do Senhor e que assistem periodicamente aquelas pessoas que vêm com suas famílias, com seus pertences, com filho, vêm de longe, viajam dezenas ou centenas de quilômetros a pé, no deserto, na areia escaldante, passam pelo frio da noite do deserto, que é algo terrível, pelo calor do dia, pelos perigos no meio de escorpiões, de rochas, de serpentes. Eles passam por tudo isso com um propósito: chegarem na casa do Senhor, no templo em Jerusalém, para adorar ao Senhor. São pessoas diferenciadas. Os salmistas, os que compõem esse salmo, eles usam essas expressões que nós lemos aqui, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Eles são felizes porque eles têm forças que vêm do Senhor, e quando eles passam pelo lugar árido, pelo deserto, eles não se intimidam, mas eles têm a capacidade de mudar o lugar árido. Pessoas especiais, elas têm essas características na vida delas. Esse texto, ele traz aqui que essas pessoas passam pelo Vale de Baca. O Vale de Baca é uma região desértica, perigosa, no meio de desfiladeiro de montanhas. Caminho necessário para quem chegava a Jerusalém, vindo das regiões do Egito ou de outros lugares, de lá do Sinai, e vinha em direção a Jerusalém. Tinha que passar pelo Vale de Baca. Muita rocha no Vale de Baca, de um lado ou do outro. Nas rochas normalmente existiam serpentes, existiam escorpiões. Um lugar de terra seca. Um lugar improdutivo. Um lugar perigoso. Porque os salteadores, os ladrões, é evidente, se tem um grupo de pessoas caminhando, levando bens para adoração no templo, e passam entre rochas num desfiladeiro, eles ficam vulneráveis, não tem para onde fugir. Então ladrões, assaltantes ficavam naquelas rochas para assaltar os transeuntes, aqueles que viriam por aquela região para chegarem no templo para adorar. Mas a Bíblia diz que essas pessoas passam pelo Vale de Baca. E o texto diz o seguinte: ao passarem, versículo 6, pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Diz aí comigo, é fazer do limão limonada. São aquelas pessoas que não estão buscando simplesmente o melhor conforto, o melhor prazer, mas estão sabendo lidar com as dificuldades que têm, sem mudar o propósito. Porque muitas pessoas lidam com as dificuldades porque tem que lidar. O problema está na vida, tem que enfrentar e dizer: eu estou lutando. Não está lutando nada, está levando tapão, está sendo esbofeteado no meio do problema, porque não está sabendo lidar com ele. Apenas lida porque tem que lidar. Mas essas pessoas que saem da média, que não são medíocres, são pessoas que quando passam pelas dificuldades na vida, pelas lutas, elas não baixam a guarda e ficam: ah, meu Deus, que tudo está difícil. Mas elas dizem: como é que eu vou tirar proveito disso? Qual é o meu propósito? Para onde eu estou indo? Qual é a minha direção? Eu não mudo o meu rumo, eu vou seguir a minha rota. Eu vou ver o que faço para enfrentar esse vale de Baca e não ficar um babaca. Porque as pessoas comum passam pelo Vale de Baca e viram babaca. Elas passam pelo Vale de Baca e o Vale de Baca acaba com a vida deles. O Vale de Baca destrói o emocional, destrói o espiritual, destrói o físico. O Vale de Baca destrói a pessoa.
ela fica desconfigurada, ela entra no vale de Baca de um jeito e sai de outro. Mas pior, ela sai quebrada, ela sai destruída, ela sai quase um morimundo. Porque o vale de Baca tem um efeito poderoso na vida da pessoa de destruição. São as pessoas comuns. Se você quer saber se você é especial ou comum, olhe para o vale de Baca. Todo mundo tem vale de Baca. Tem vale de Baca que chama economia, tem vale de Baca que chama saúde, tem vale de Baca que chama família, tem vale de Baca que chama até ministério, dependendo de como que está. Todo mundo tem seu vale de Baca. Você tem, eu tenho. Todo mundo passa pelo vale de Baca. Você quer saber se você é especial? Como é que você está quando acaba o vale de Baca? Melhor, o que você está fazendo quando está passando pelo vale de Baca? Porque aqui o texto me diz que essas pessoas especiais, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Lembra a definição do vale de Baca? Real, geográfica: montanhas, desfiladeiro, deserto, terra árida, serpente, escorpião, assaltantes, perigos. Passam pelo vale de Baca e transformam o vale de Baca. Aquilo que era para maldição vira bênção na vida dessa pessoa. Ela tem a capacidade de pegar aquilo que o diabo lá no inferno está pensando: agora eu acabo com ele, agora eu destruo com ele por causa desse vale de Baca. Essas pessoas especiais têm a capacidade de pegar isso que o diabo está torcendo lá para a destruição, e eles entregarem ao Senhor um fruto de louvor e glorificação, dizendo: aquilo que era para a morte virou vida, aquilo que era para destruição virou saúde, virou vitória, virou poder. São as pessoas especiais que sabem passar pelo vale de Baca, que não se moldam ao vale de Baca. Pessoas comuns ficam secas que nem o vale de Baca é. Pessoas comuns ficam pessoas machucadas, duras, sentindo veneno de cobra, como o vale de Baca tem. Eles se moldam. Pessoas especiais não se moldam ao vale de Baca, transformam o vale de Baca. O texto ainda diz que elas trabalham na época das chuvas de outono. Essas pessoas especiais trabalham na época das chuvas de outono. As chuvas de outono é o tempo para fazer o plantio e no futuro ter uma boa colheita. Pessoas que passam pelo vale de Baca não param de plantar quando estão no vale de Baca. Não param de lançar suas sementes. Pessoas comuns, elas ficam olhando para o vale de Baca e paralisam. Elas ficam amarradas por causa do vale de Baca. Param os seus projetos, param a sua vida, desistem dos seus sonhos, abandonam o caminhar, largam o que estão fazendo. Mas essas pessoas especiais, durante aquela época que é para trabalhar, eles estão trabalhando. Eles estão passando pela dificuldade, mas estão fazendo o que tem que fazer. Por quê? Porque eles não olham para o vale de Baca, eles olham para o templo, eles olham para o futuro. Eles continuam semeando durante a situação difícil, porque estão pensando na colheita. Pessoas comuns, durante um momento difícil, eles se enclausuram e dizem: eu tenho que me trancar aqui, concentrar no meu problema, olhar para ele. Eles não olham assim, eles olham assim. Eles só veem o vale de Baca. Pessoas especiais estão no vale de Baca, mas estão olhando novos céus, nova terra, estão olhando para Jesus, seguindo para frente, para o autor e consumador da salvação. São pessoas especiais.
durante as chuvas de outono, eles estão preparando o plantio. Preparar o plantio quando está tudo tranquilo, tudo está bem, qualquer um faz, pessoa comum faz. Continuar naquele projeto que você tem, no desenvolvimento daquilo quando está tudo dando certo, quando está tudo bem, qualquer um faz, pessoa comum faz. Só pessoas especiais não ficam amarradas no vale de Baca. Só pessoas especiais no vale de Baca olham o celeiro que vai ficar cheio lá na frente e continuam semeando no vale de Baca, continuam plantando enquanto estão no vale de Baca. O texto ainda diz que eles possuem cisternas. Também o enchem, ou seja, no vale de Baca, eles enchem o vale de Baca de cisternas. Você sabe o que significa cisterna no hebraico, no original bíblico? Cisterna significa bênção, no sentido de que a cisterna era o lugar onde guardava o fruto da colheita, enchia aquele cesto grande, onde punha todo o resultado do trabalho, que representava alimentação, prosperidade, tranquilidade, enchem aqueles cestos. Então essas pessoas no vale de Baca, eles possuem cisternas, ou seja, eles têm bênçãos sendo construídas e armazenadas na vida deles. Pessoas comuns pensam que no vale de Baca é um lugar de maldição, que só tem dor e sofrimento. Pessoas especiais sabem que podem tirar suco daquela limonada, daquele limão, que podem fazer do amargo doce, que são capazes de tirar do favo o mel, e apesar do perigo das abelhas que podem picar, mas eles sabem que podem tirar bênção do meio da maldição. E é isso que nós temos como promessa. A promessa do nosso Deus é transformar maldição em bênção, é transformar aquilo que seria para nossa morte em vida, para nossa derrota em vitória. Essa é a promessa do nosso Deus, esse é o nosso Deus. Outro dia eu preguei para vocês e eu falei que é diferente graça e bênção. Graça é o favor imerecido de Deus, nós não temos nada a ver com isso. Deus, por sua graça, Ele nos dá. Bênção é o resultado de como nós administramos a graça. É uma construção que nós fazemos, a bênção. A graça cai do céu sobre nossas vidas. Nós não estamos nem pensando, vem a graça. A bênção, nós construímos a bênção. Como? Vem a graça e nós reagimos positivamente à graça. Reagimos com louvor, com gratidão, com satisfação, com prazer. Entendemos que a minha graça te basta. Eu tenho a graça, então eu tenho tudo. Eu tenho a graça, não tem problema. Quem administra bem a graça está construindo a bênção, está fazendo as cisternas. É aquela pessoa que entra no vale de Baca e ela começa a ver montanha, cobra, escorpião, assaltante, lugar seco, lugar de morte, dificuldade. Mas ele caminha dizendo, mas eu tenho a graça, eu tenho a graça, eu tenho a graça. E pela graça eu sou fortalecido, pela graça eu passo nesse vale. E com isso vai construindo a sua bênção e enche as suas cisternas. É a forma como lidamos com a graça que nos torna pessoas abençoadas. A graça nos salva. A bênção nos torna pessoas especiais neste mundo. A graça nos tira do pecado, nos leva para o céu, nos tira do inferno, nos leva para o céu. A bênção faz com que a gente coma o maná da terra, que a gente viva o melhor da terra que Deus preparou para nós. É a bênção, mas a bênção é construída por nós. Quando passamos pelo vale de Baca, passamos e não deixamos a cisterna lá na entrada do vale. Levamos a nossa cisterna
para enchê-la de bênçãos. Mas essas pessoas especiais, elas não só não se deixam moldar pelo vale de Baca, eles moldam o vale de Baca. Eles moldam o vale de Baca. Imagine comigo uma cena de alguém que está precisando de uma casa para morar, e alguém diz assim: ó, tem uma casa para você morar. Está sem casa, não tem onde morar. Eu tenho uma casa para você morar. Ah, tá, me leva a pessoa para casa. E quando chega lá, olha a casa, e a pessoa vê uma casa que tem chão batido, não tem uma janela, a outra janela está toda corroída por cupins, a porta está quebrada, está mal pintada, está suja. Pensou nessa cena? Tem aquela pessoa que entra na casa e fala: é isso que tem, vou ficar aqui mesmo, e senta no chão, e se suja que nem a casa está suja, e se acostuma com a janela quebrada, com a porta corroída por cupim, e vai vivendo ali na casa, é o que eu tenho, e vai ficando igual a casa. Vai ficando igual a casa. Mas tem aquele que entra na casa e fala: peraí, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou arrumar essa janela aqui. Eu vou dar um jeito nesses cupinhos, vou acabar com esses cupinhos da porta. Se preciso for, eu troco a porta. Eu vou pintar essa casa. Essa casa vai ficar uma beleza, vai ficar uma maravilha. É a ilustração conhecida da maioria, talvez, de vocês, do vendedor de sapatos, que foi enviado pela sua empresa para vender sapatos numa terra, e chegou lá naquela terra e ele viu que ninguém usava sapato, e ele pediu a passagem de volta e disse: eu não aguento ficar aqui, ninguém usa sapato, como é que eu vou vender sapato para uma terra que ninguém usa sapato? A empresa trouxe o cara de volta e mandou o outro vendedor. O outro vendedor foi para o mesmo lugar, chegou lá e olhou e falou: puxa, ninguém usa sapato, quando eu começar a vender, eu vou vender tanto sapato na minha vida. É só eu conseguir vender o primeiro sapato, que depois todo mundo vai querer comprar sapato, e só eu tenho sapato para vender. O problema não é o vale de Baca, são os teus olhos. Fala para o seu irmão isso, prega isso para ele. O problema não é o vale de Baca, são os teus olhos. Vale de Baca todo mundo tem. Tem ou não tem, gente? Todo mundo tem vale de Baca. Agora cada um tem um olhar que é seu. É como está enxergando o vale de Baca. É como está vendo. Tem gente que entra no vale de Baca e já pensa: o vale de Baca vai me destruir. Tem outros que entram no vale de Baca e falam: eu vou acabar com o vale de Baca. Depende da pessoa e não do vale. Vale de Baca é um imperativo na tua vida. Você não tem como escolher. Se a gente pudesse escolher, a gente nunca pisava nele. É um imperativo, nós vamos entrar no vale de Baca se já não estivermos nele. Mas a nossa reação e a nossa atitude já não é imperativa. Depende de sermos medíocres ou especiais. Depende do foco que nós temos na vida, irmãos. E todos nós podemos ter um foco melhor. Todos nós podemos olhar para o vale de Baca e transformar o vale de Baca. O texto diz que eles transformam o vale de Baca. Mais especificamente, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Isso significa transformar o vale de Baca. Baca, uma outra tradução de Baca, significa lágrimas, sofrimento. Então, é um vale de lágrimas e sofrimento. Nós temos um texto explicativo dessa situação no Antigo Testamento, na época do rei Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26, diz o seguinte, e eu depois explico o contexto para vocês. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, que é a mesma coisa. Eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. O que acontece aqui? O rei de Judá, que é Josafá, ele está em guerra contra os moabitas. E naturalmente eles estão amedrontados, porque o exército dos moabitas é muito superior ao exército de Judá.
Eles estão no mato sem cachorro, eles estão sem saber o que fazer. Josafá chama o povo, e isso aconteceu no Vale de Baca. José chama o povo e fala assim: os levitas venham para frente, os encarregados da música, do canto, do louvor, do cuidado das coisas do Senhor, venham para frente. Eu vou parafrasear. Josafá diz mais ou menos: nós não temos o que fazer, nós estamos nesse lugar seco, os inimigos estão nos cercando pelos penhascos, pelas montanhas, nós não temos como sair daqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tocar instrumentos e vamos louvar o Senhor. E eles começam a louvar o Senhor, tocam instrumentos, os levitas puxam o coro, todo mundo começa a adorar, louvar o Senhor. Se fosse nos nossos dias, teria esses assovios que nós temos, o levantar de mãos, a adoração, o aplauso, nós estaríamos assim, entusiasmados. Eles começam a fazer tudo isso. O versículo número 22 diz assim: no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon. Eles se esqueceram do Vale de Baca e se lembraram do Senhor. Essa eu reputo como a maior característica das pessoas que se tornam especiais. São pessoas que não ficam com o Vale de Baca na sua cabeça o tempo inteiro. Ai, o Vale de Baca, o Vale de Baca, não aguenta mais o Vale de Baca. Tem cobra, tem escorpião, o Vale de Baca, está acabando comigo. Eu não suporto mais, o Vale de Baca. Não ficam assim. Elas meditam no Senhor. A boca, o coração e a mente se voltam para o Senhor. Eles entraram em louvor. Eles não cantaram um corinho. Eles entraram em louvor. Louvor é uma atitude de coração e de mente. Adoração é algo interior. O Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Adoração não é só... Adoração nasce aqui, borbulha, sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui, sai pelos fios do cabelo, sai pelo calcanhar, sai pelo pé, sai pelos joelhos. Adoração nasce lá dentro, enche a mente, enche o coração e começam a louvar. Foi essa adoração que eles fizeram. Eles se ocuparam com o Senhor em adoração e em louvor. E o que o Senhor fez? Sabe o que o Senhor faz? Ele disse: se você cuida de você, se vire. Se você cuida de mim e dos meus interesses, eu cuido de você. Busque o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas os serão acrescentadas. E o Senhor veio e colocou em confusão os adversários. Eles começaram a ficar tudo perdidinho ali no Vale de Baca, de Beraca. Eles é que ficaram babaca no Vale de Baca. Não foi quem estava no vale, foram os inimigos que vieram que ficaram babaca, não quem estava no vale. Você está ficando babaca ou são os seus inimigos que estão ficando babaca? Você está ficando babaca ou são os demônios que estão ficando babaca? Depende da forma como você age no Vale de Baca, como você reage ao Vale de Baca. Eu termino dando 3 características que o texto nos apontam dessas pessoas especiais. Características práticas de comportamento para a gente se avaliar. Primeira, são pessoas que conhecem a Deus. O verso 4 diz: os que habitam em tua casa. É lógico que na Bíblia, casa, quando fala do Senhor, representa o lugar da presença do Senhor. Nós somos chamados de casa espiritual, habitação de Deus. É a casa onde está a presença do Senhor. São as pessoas que habitam na presença do Senhor. Eles estão passando pelo Vale de Baca, mas onde que eles habitam? Na presença. Passar é uma coisa, habitar é outra. Habitar é o lugar onde você está, onde você permanece, onde você vive, de onde você tem descanso, de onde você tem o teu sustento, onde está a tua inspiração, onde está a tua força. Essas pessoas especiais, eles habitam na presença do Senhor. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor há satisfação plena. Tem tudo que nós precisamos na presença do Senhor. Elas não estão de passagem pela igreja. Pessoas comuns passam pela igreja. Elas vêm na igreja, mas enquanto elas passam pela igreja, elas habitam na casa do Senhor. Elas vivem. Eles vêm ao templo para celebrar, como aqueles peregrinos que viajavam e chegavam ao templo em Jerusalém para celebrar. Mas depois da celebração eles iam embora.
Mas a presença do Senhor continuava com eles. Eles não iam buscar a presença do Senhor, eles levavam a presença do Senhor para a casa do Senhor. E eles saíam da casa do Senhor com a presença do Senhor. São essas pessoas especiais que conhecem a Deus. Segunda característica, pessoas que são dirigidas por Deus. O versículo 5 diz: os que em ti encontram força. Força é a nossa mola, ou a nossa energia propulsora das nossas ações. Então são pessoas que agem impulsionadas pela força que Deus dá. Pessoas comuns agem impulsionadas pelas suas emoções, ou até pelos seus raciocínios, ou até pelas suas habilidades, ou até pela sua espiritualidade. Elas agem mediante as suas experiências de vida, o que elas sentem, o que elas querem. Mas essas pessoas especiais encontram força no Senhor. Elas são impulsionadas pelo Senhor. Como é que eu vou agir? Eu vou agir como o Senhor diz que eu vou agir, que eu devo agir. Como é que eu vou sentir? Eu vou sentir o que o Senhor diz que eu devo sentir. Como é que eu vou fazer o que o Senhor falou para eu fazer? A força delas vem do Senhor. São pessoas especiais. Pessoas comuns não. Pessoas comuns podem saber o que o Senhor quer, mas na hora de fazer não conseguem. Porque tem outras forças movimentando as pessoas comuns. Não é a força do Senhor. O salmista Davi diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e ela é luz para os meus caminhos. Ou seja, ela que me mostra como é que eu devo andar, por onde eu devo agir, como eu devo agir. Terceiro, essas pessoas, elas se ocupam com a eternidade. Versículo 5 diz que elas são peregrinos de coração. Elas sabem que estão de passagem por aqui. Elas não estão ajuntando tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. A preocupação delas não está nessa vida. Elas pensam nas coisas do alto, como Colossenses diz no capítulo 2. Elas vivem nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Elas são peregrinos de coração. Peregrino é aquele que está num lugar, mas não é dali, ele está passando por ali. Essas pessoas especiais, elas passam pelo Vale de Baca como se estivessem passando pela festa de debutante do seu filho. A festa de debutante do filho é a mesma coisa que o Vale de Baca para elas. Por quê? Porque é tudo daqui. No céu vai ter festa de debutante, gente? Não tem. É tudo daqui. O Vale de Baca também é daqui. Elas são peregrinas. Se é vale, é daqui. Se é montanha, é daqui. Altos e baixos da vida não as impressionam, porque é tudo daqui. Elas são peregrinas de coração. Mas preste atenção nos termos. Elas são peregrinas de coração. Não é de imposição, não é de pregação, não é porque o pastor pregou. Coração significa, elas se motivam em serem peregrinas aqui. Elas têm prazer de serem peregrinas aqui. Elas vivem aqui, não são daqui. Então o que é daqui não vai afetar, não vai destruir. São pessoas que se tornam especiais. Elas estão aguardando o que o Senhor disse que foi preparar para elas. Elas não põem o coração nesse mundo. E quando você não coloca o coração numa coisa, há dois efeitos. O primeiro, você não se deslumbra com aquilo. E o segundo, você não se destrói com aquilo. Quando teu coração não está ali, o que acontece lá não te joga nem para baixo, nem te faz ficar lá em cima. Você não está com o coração ali. Essas pessoas são peregrinas de coração. Elas estão no mundo, mas elas não são desse mundo. Sabe o que empolga elas? É a eternidade. Elas ficam empolgadas. Se alguma coisa vai prejudicar a eternidade delas, aí elas ficam preocupadas. Aí elas choram, elas ficam abatidas, vai prejudicar a minha eternidade. Se alguma coisa indica a eternidade delas com Deus de uma forma satisfatória, aí elas ficam empolgadas, elas ficam felizes, porque elas são peregrinas aqui de coração, mas elas são cidadãos dos céus.
Aleluia! A recompensa está em outro lugar, a glória está em outro lugar, a conquista está em outro lugar. Esse mundo não vai mais embriagá-los, mas também não vai destruí-los, não vai abatê-los. Eles vão caminhar, passar pelos vales e vão continuar com cestas de bênçãos. Vão continuar transformando situações. São pessoas especiais que sabem viver nesta vida. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Fiquemos em pé. Depois de aplaudir, fique em pé, porque o seu coração não é um coração dominado pelas paixões desse mundo. Você não tem um coração dominado pelo vale de Baca. Seu coração está em Deus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que, como eu, atravessamos diversos vales de Baca na nossa vida. Eu oro por todos os irmãos que estão nesse momento num vale de Baca. É o Senhor que nos dá força, e a força vem pela palavra. A palavra já veio, Senhor. Eu peço-te que o Espírito Santo impressione esse irmão, essa irmã, que hoje está no meio do lugar de lágrimas, onde tem escorpiões e serpentes, que hoje está cercado, Senhor, por montanhas perigosas que atraem inimigos, mas que vieram aqui e ouviram a tua palavra para dar força para eles, que eles agora se agarrem na tua palavra. Deus, é o meu desejo, que o Espírito Santo lhes dê despertamento para entender que eles é que vão construir as bênçãos deles no vale de Baca, e vão encher as suas cestas com essas bênçãos. Todos nós, Senhor, temos uma tendência de ficarmos esperando que as bênçãos funcionem como a graça. Todos nós queremos que as bênçãos sejam como a graça. A graça é muito mais elevada do que as bênçãos, Deus. Nós aprendemos isso hoje. A graça é um favor teu que vem para nós. Nós nem pensamos nisso e ela vem. Mas a bênção nós precisamos construir, Deus. Abre os corações e as mentes para entender isso. Que eles não terão bênção se não construírem, se não carregarem as cestas, se deixarem se moldar pelo vale de Baca. Estende as suas mãos, Senhor. Dá fruto a essa mensagem. Queremos entrar um ano novo carregando uma cesta bem grande, Senhor. E vamos andar por essa estrada boa que o Senhor preparou, mas não vamos andar de mãos vazias. Vamos andar segurando numa das mãos a cesta bem grande, e na outra as sementes para continuar semeando, Senhor. Mesmo que venham os vales de Baca. Essa é a nossa oração, esse é o nosso louvor a Ti. E agora, quando nós vamos continuar cantando, esse louvor representa que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós não vamos deixar de lembrar do Senhor, de louvar o Senhor, de acreditar no Senhor. E em nossos lábios o Senhor sempre terá o nosso louvor, Deus, porque o nosso coração é peregrino nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.